O projeto aprovado, 13º Acorda Povo, Bandeira de São João do Cambim da Estrela, Caô Cabecilé, saudando o Rei Xangô, realizado no Centro Cultural Cambim da Estrela. Devido à pandemia do Covid-19, formato a ser realizado será através de lives e gravações. Para registro, visando o patrimônio cultural do Acorda Povo, Bandeira de São João, como bem cultural pertencente ao ciclo junino. O projeto realizado com recurso do SIC Recife 2019/2020, FIC, firmado com a Secretaria de Cultura da cidade do Recife. Olá, meu nome é Erasmo Rodrigues, sou rei da nação Cambim de Estrela há mais de 20 anos, sou babalorixá do Ilê-Axé Mindeuá, certo? Vamos falar um pouco do orixá Xangô, certo? Orixá, dono das pedreiras, senhor da justiça, rei dos reis, rei do povo Nagô, orixá que nos representa em tudo, orixá que é o rei, né? Vamos lá, vamos falar da oficina de bonecos que representa o orixá Xangô. Vamos falar dele, orixá que é esse bonito, lindo, maravilhoso, esse lindo boneco que representa o orixá Xangô. O nosso boneco, a base dele é essa estrutura metálica aqui, esse de arame galvanizado, certo? Espuma, certo? E tecido preto, porque todos os orixás são negros. Então, a gente usa o tecido preto para dar a cor aos nossos bonecos, certo? O boneco, ele é feito de espuma, tá? E que a gente vai enrolando a espuma aqui nessa estrutura até ele se formar, ele ficar assim, como esse bonequinho. Aí, depois dele todo pronto na espuma, a gente pega o tecido preto, corta as tiras de tecido e vamos enrolando para ele ficar todo negrinho, ó, bem pretinho, como ele tem que ser. Depois de tudo pronto, o boneco pronto, certo? Usamos uma estrutura de madeira para ele poder ficar em pé, para poder deixar ele em pé, tá? E aí vamos vestir o nosso boneco para deixá-lo lindo como ele está. Então vamos fazer os aparamentos do nosso boneco. Vamos vesti-lo de acordo com o que achamos e idealizamos que é o orixá Xangô. Vamos fazer o seu caçolão, que está aqui. Após, vamos fazer o seu saiote e vamos fazer as suas gravatas, que muita gente conhece como maruô, que é de Xangô e também do orixá Ogum. O maruô. Vamos fazer a sua linda coroa, né? Porque todo rei tem uma coroa. Vamos fazer o seu xere, o seu adamaxê. Vamos fazer suas braceletas, sua peitaça. Vamos fazer o seu laço e vesti-lo adequadamente como um rei, certo? E temos aqui o tecido que vamos vestir o nosso orixá, Xangô. Temos aqui também cola quente, manta de strass, a pistola de cola quente, tá? E vou mostrar para vocês algumas peças que também são usadas. Não é no tom, não é na cor do orixá Xangô, mas também usa para ele, para o bonequinho dele. Ó, a braceleta, a peitaça, certo? Umas outras peças, tá? Em alguns outros bonecos nós usamos a jofre para fazer,
E aqui está uma roupinha do boneco. O tecido para fazer seu saiote. A sua calça. Olha como é linda a calcinha do orixá Xangô. Um laço. Ó, o tecidinho que faz o laço. A pontinha do laço. As duas faixas que algumas pessoas conhecem como faixa de orixá, como laços de orixá, como pendureia e outros nomes que o pessoal dá para essa faixa, certo? E assim se constitui o nosso orixá. E aí cada um usa da sua criatividade para fazê-lo. Eu faço assim, sou detentor desta estrutura, desse e de outros orixás que eu criei. Mas cada um pode criar o seu, né? Cada um pode fazer o seu orixá, do seu jeito, da forma que vê, como sente o orixá, porque eu parto do princípio de que quando você vai fazer uma estrutura dessa, uma peça como essa, para um orixá, ele se apresenta, ele diz para você, se você quer sensitivo, você sente como o orixá quer ser feito, como o boneco quer se apresentar. Então aí você vai e faz de acordo com como tem que ser feito. A primeira parte da construção do boneco é a base, onde ela vai ser coberta com tecido e decorada como sua preferência, como sua criatividade. Você é que vai usar a criatividade. Depois que a base do boneco estiver pronta, você vai montar a estrutura do boneco. A estrutura do boneco, ela se constitui em espuma, a base em arame. Vamos lá, vamos começar. Ó, a espuma, ela começa envolvendo toda a estrutura metálica. Ela começa envolvendo toda a estrutura metálica. E aí você vai usando da sua criatividade. O boneco também pode ser feito em arame reciclado, madeira, pode ser feito em garrafa PET. E aí cada um vai usar da sua criatividade, daquilo que você tem em mãos para construir o seu boneco. O bonequinho, a base, aí a gente faz a perna, a espuma, ela vai envolvendo, e aí você consegue fazer toda a perna do boneco. Ó, chegamos no final da perna, a cola, você passa na espuma, pressiona um pouco para que ela segure na perna do boneco. Vou deixar a perninha já pronta, mais ou menos pronta. Vamos agora fazer o braço do boneco. O bracinho, ó, você cobre também a estrutura dele, do braço, estrutura metálica, e vai envolvendo também o bracinho do boneco, toda a base do bonequinho, e ele vai se transformando no boneco. A mesma coisa, parte e passa, cola. Ó, segura. Eu não segurei, ó, lá vai a perninha se soltando, se desmontando a perninha do boneco. E sequentemente você vai envolvendo todo o corpo do boneco com espuma, com acrilon, com retalhos de tecido, com espuma, acrilon, retalho de tecido, com isopor, aquelas borrachas de isopor, aquelas borrachas de mangueira de piscina, tudinho você pode fazer. Você vai usar aquilo que você tem. Depois que o boneco estiver todo pronto, todo coberto, assim, nós vamos usar o tecido preto, que eu falei, lembra? A outra parte que eu falei do tecido, que ele é quem dá a cor ao boneco.
Vamos lá. Agora eu vou começar pelo bracinho. Ó, você coloca o tecido, faz um acabamento de acordo com aquilo que você acha. Tem pessoas que conseguem. Eu, pelo menos, eu não preciso costurar, porque eu consigo envolver sem precisar costurar. Tem pessoas que vai precisar passar uma costura para poder começar a base a cobrir o boneco. Aí você, ó, começa envolvendo toda a espuma com tecido preto. Preto, marrom, begezinho. Não necessariamente, cada um faz na cor que acha que ele deve ser. Porque esse bonequinho ele não precisa ser só transformado em orixá. Ele pode ser transformado numa boneca, vestir com um belo vestido, colocar o cabelinho nela. O boneco em si ele não é só para orixá. Você pode transformar numa negra, colocar um monte de cabelo, amarrar um monte de fitinhas coloridas, vestir ela e transformar numa negra maluca. Você pode transformar o bonequinho preto num palhacinho. E aí você sucessivamente vai ter. Quando terminou, a gente corta o que sobrou do tecido e também colocamos cola, né, para segurar o tecido no bracinho do boneco. Ó, aí vem com cuidado, porque a cola é quente e ela pode queimar os dedos. Terminando cobrindo todo ele em preto, ele vai ficar dessa forma que está. Pronto, terminando, quando a gente cobre ele todo em preto, cobriu todo na espuma, cobriu todo em preto, ele vai ficar desse jeitinho que vai aparecer aí para vocês agora. Depois do boneco todo pronto, ele todo coberto em preto, ele vai ficar dessa forma, porque aí ele vai representar os orixás, um orixá, o orixá Xangô. E para nós que somos de religião de matriz africana, nossos orixás são negros, são pretos. Então, ele tem que ser feito. Todo orixá, se o boneco for feito com a finalidade de representar um orixá, ele tem que ser preto, porque o orixá é preto. Gente, após o boneco a estrutura do boneco ficar pronta, nós vamos agora apresentar para vocês o vestir o boneco. Como nós estamos falando do boneco de Xangô, nós vamos falar da roupa do boneco. O tecido que vai ser cortado para se transformar no saiote. Esse saiote que veste não é uma saia, é um saiote, uma saia pequena acima do joelho. É um saiote, não é uma saia. Saia quem usa são os santos e abaixo, as mulheres, certo? Xangô também usa um caçolão. Olha a bombacha dele. O caçolão, a bombacha, como é conhecido. Lindo, certo? Em cima do saiote tem o maruô de Xangô, que é as gravatas, onde está pendurada em cada gravata um guizo. Guizo é uma peça que representa um instrumento, que alguns instrumentos musicais contêm ele, certo? E que Xangô traz consigo em sua vestimenta para afastar, afugentar os eguns, porque Xangô é um orixá que abomina a morte. Xangô é um orixá da vida, o orixá adorador da vida, o orixá que ama a vida. Para Xangô, quanto mais vida tiver, melhor. Xangô é o orixá que ama a vida. Então, ele traz consigo em sua vestimenta, na ponta do maruô, um guizo, para que quando ele ande, faça barulho, o guizo toque e afugente com ele os eguns. Voltando, aqui tem uma parte já cortadinha, tá vendo? Que é a calça. A calça que Xangô usa. Tem aqui também, ó, tecido cortado, já cortado, que vai ser a parte do laço. Como eu falei antes, o laço que o pessoal chama laço de orixá, outras pessoas conhecem como pendureia, outras pessoas conhecem como atacã, certo? Esse daqui, ó, já está cortado.
vamos costurar. Não hoje. Mas cada um pode fazer da sua forma, do jeito que achar que deve ser feito. Pode colocar, também pode ser feito com fita de cetim, pode ser feito com retalhos de tecido colorido. E aí cada um vai usando e fazendo da sua forma. Aqui também temos, em meio aos tecidos, o tecido que vamos fazer, desculpa gente, mas o laço, olha que lindo esse laço, né? O laço que vem na roupa do orixá Xangô. Ó, esse pequenininho, ó, a roupa também, tá vendo? É de cetim, com bico, tem a fita fazendo o lacinho da lateral e tem o laço, né? Ele tem 2 adamachês, que é o machado de 2 faces. E aí cada um, usando de sua criatividade, vai fazer o seu boneco de orixá, representação de orixá. Esse boneco também pode ser feito qualquer orixá. Exu, Odé, Ossan, Omulu, Obaluaê, Nanã, Emanjá, Oxum, Oxalá, Ibeje. Pode trazer, pode ser feito os 2 bonequinhos de Ibeje, um do lado do outro, os 2 bonequinhos de Ibeje junto. E a partir de agora, muito obrigado a todos. Axé.